Capítulo 14. A suprema influência seu sistema central. Elementar, meu caro Watson. Com pedido de desculpas a Sir Arthur Conan Doyle. Uma das coisas que eu mais amo na minha atividade é a oportunidade de decifrar o mistério do comportamento humano, e assim oferecer soluções que façam uma diferença real na qualidade de vida das pessoas. Sou fascinado pela exploração abaixo da superfície para descobrir o porquê por trás do comportamento de uma pessoa, encontrar suas convicções, perguntas, metáforas, referências e valores básicos. Como meu ponto forte é a capacidade de produzir resultados imediatos e mensuráveis, tive de aprender, por necessidade, a localizar depressa os pontos de alavanca, a fim de facilitar a mudança. Todos os dias, devo viver o papel de Sherlock Holmes, investigando detalhes mínimos para juntar o quebra-cabeça da experiência singular de cada pessoa. Creio que se pode dizer que sou um detetive muito particular. Há pistas denunciadoras do comportamento humano tão evidentes quanto um revólver fumegante. Às vezes, porém, as pistas são um pouco mais sutis, e é preciso uma investigação mais profunda para descobri-las. Contudo, por mais diversificado que seja o comportamento humano, uma das coisas que me permitiu fazer o que eu faço com tanto sucesso é o fato de que, em última análise, tudo se resume a determinados padrões, constituídos por elementos básicos específicos. Se tivermos a noção desses princípios organizacionais, passamos a ter condições não apenas de influenciar as pessoas para uma mudança positiva, mas também para compreender por que elas fazem o que fazem. Você deve compreender que o estudo do sistema central, que dirige todo o comportamento humano, é uma ciência, tanto quanto a química e a física, governado por leis previsíveis, e padrões de ação e reação. Pense em seu sistema central. Os 5 componentes que determinam como você avalia tudo o que acontece em sua vida, como uma espécie de tabela periódica, detalhando os elementos do comportamento humano. Assim como toda a matéria física se decompõe para as mesmas unidades básicas, o mesmo acontece com o processo do comportamento humano, para quem sabe o que procurar. São a combinação e a estrutura, como usamos esses elementos, que tornam cada um de nós singular. Algumas misturas são voláteis e produzem resultados explosivos. Outras combinações neutralizam, algumas catalisam, e algumas paralisam. Bombardeados como somos por incontáveis coisas que nos acontecem todos os dias, a maioria nem mesmo percebe que tem uma filosofia pessoal, muito menos o poder de orientar a avaliação do que as coisas significam para nós. A segunda parte deste livro é dedicada a ajudá-lo a assumir o controle direto do seu sistema central de avaliação, a força que controla a maneira como você se sente e o que faz em cada momento de sua vida. A compreensão do sistema central dos outros lhe permite determinar imediatamente a essência de uma pessoa, quer seja cônjuge, filho, patrão, sócio, ou qualquer outra pessoa com quem se encontra todos os dias. Não seria um dos maiores dons que poderia ter, ser capaz de saber o que impulsiona as pessoas mais importantes para você, inclusive você próprio? Não seria maravilhoso ir além dos transtornos ou desafios com alguém, e compreender por que ele se comporta assim? E depois, sem julgamento, ser capaz de imediatamente se religar com quem a pessoa realmente é. Com as crianças, em geral nos lembramos que o mau humor indica a necessidade de um cochilo, em vez de uma disposição azeda. No casamento, é muito importante a capacidade de ver através das tensões cotidianas, a fim de que um possa apoiar o outro, e fortalecer o vínculo que os uniu. Se um cônjuge sente a pressão do trabalho, e descarrega a frustração, isso não significa que o casamento acabou. Em vez disso, é um sinal para a pessoa se tornar mais atenta, e concentrar seu foco no apoio a quem ama. Afinal, você não julgaria o mercado de ações baseado apenas num dia em que o índice médio caiu 20 pontos. Da mesma forma, não se pode julgar o caráter de uma pessoa por um incidente isolado. As pessoas não são seus comportamentos. A chave para compreender as pessoas é compreender seus sistemas centrais.
a fim de se conhecer a maneira sistemática e individual de raciocinar. Todos nós possuímos um sistema ou procedimento ao que recorremos, a fim de determinar o que as coisas significavam para nós, e o que precisamos fazer em relação a eles. Praticamente em qualquer situação da vida, precisamos lembrar que coisas diferentes são importantes para pessoas diferentes, e que elas avaliarão o que está acontecendo de maneiras diferentes, baseadas em suas perspectivas e condicionamentos. Imagine-se a jogar tênis e ter um péssimo serviço. Pela sua perspectiva, você errou. Pela perspectiva de seu adversário, foi um grande serviço. Para ele, pela perspectiva do juiz de linha, o serviço não foi bom nem mau, foi apenas dentro ou fora. O que acontece depois que fazemos um lance ruim? As pessoas começam a generalizar. E quase sempre de uma maneira enfraquecedora. Mas que péssimo serviço torna-se: eu não seria capaz de dar um bom serviço hoje nem para salvar minha vida. É bem provável que os serviços seguintes sejam também abaixo da crítica. Depois, o trem da generalização aumenta a velocidade, passando de eu não seria capaz de dar um bom serviço hoje nem para salvar minha vida para nunca tive um bom serviço. Não sou na verdade um bom tenista, parece que nunca sou capaz de fazer qualquer coisa bem e sou uma pessoa horrível. Parece absurdo, explicado assim. Mas não é exatamente o que acontece em tantas áreas de nossa vida. Se deixamos de assumir o controle, nosso processo de avaliação literalmente se descontrola, e nos arrebata para o padrão cada vez mais intenso de autorrecriminação. Avaliações superiores criam vidas superiores. Ao estudar as pessoas mais bem-sucedidas em nossa cultura, um denominador comum que sempre encontro é a capacidade de efetuarem avaliações superiores. Pense em alguém que você considera um mestre de qualquer coisa, no mundo dos negócios, política, direito, artes, relacionamentos, saúde física, espiritualidade. O que levou pessoas assim a atingirem o auge pessoal? O que fez o promotor Jerry Spence ganhar quase todos os casos em que atuou nos últimos 15 anos? Porque Bill Cosby parece deliciar a audiência cada vez que entra no palco. O que torna a música de Andrew Lloyd Webber tão perfeita? Tudo se resume ao fato de essas pessoas efetuarem avaliações superiores em suas áreas de atividade. Spence desenvolveu uma compreensão superior do que influencia a emoção e decisão humana. Cosby passou anos aprimorando as referências, convicções e regras básicas sobre como usar qualquer coisa em seu ambiente como material para provocar o riso das pessoas. O domínio da melodia, orquestração, arranjos e os outros elementos permite a Weber compor uma música que nos comove ao nível mais profundo. Pense em Wayne Gretzky, do Los Angeles Kings. Ele já marcou mais tentos que qualquer outro jogador na história da Liga Nacional de Hóquei. O que o torna tão eficiente? Porque é o jogador maior, mais forte e o mais rápido da liga. Como ele próprio disse, a resposta a essas três coisas é não. Contudo, ele foi sistematicamente o maior goleador da liga. Quando lhe perguntaram por que é tão eficiente, Gretzky respondeu que a maioria dos jogadores patina para o lugar em que está o disco, enquanto ele segue para onde o disco vai. Em qualquer momento, sua capacidade de antecipar, avaliar a velocidade do disco, sua direção, as atuais estratégias e impulso físico dos outros jogadores, permite-lhe se colocar na posição ideal para marcar. Um dos maiores administradores de dinheiro do mundo é Sir John Templeton, decano do investimento internacional, cuja atuação nos últimos 50 anos é incomparável. $10.000 aplicados no fundo Templeton em seu início, em 1954, valeriam hoje $2.200.000. Para tê-lo trabalhando pessoalmente em sua carteira, você deve investir um mínimo de $10 milhões. Seu maior cliente confiou-lhe mais de $1 bilhão para investir. O que tornou Templeton um dos maiores assessores de investimentos de todos os tempos. Quando lhe fiz essa pergunta, ele não hesitou ao responder:
minha capacidade de avaliar o verdadeiro valor de um investimento. Ele é capaz de fazer isso mesmo com os caprichos das tendências e oscilações de curto prazo do mercado. A riqueza é o resultado de avaliações eficazes. Estudei no ano passado outros destacados assessores de investimentos, inclusive Peter Lynch, Robert Prester e Warren Buffett, para ajudá-lo em suas avaliações financeiras. Buffett usa uma poderosa metáfora que aprendeu com seu amigo e mentor Ben Graham. Como uma metáfora para acompanhar as flutuações no mercado, trate de imaginá-las como partindo de um sujeito extremamente amudável, Mr. Mercado, que é seu sócio num empreendimento particular. As cotações de Mr. Mercado são qualquer coisa menos estáveis. Por quê? Pelo lamentável motivo do pobre coitado sofrer problemas emocionais incuráveis. Às vezes ele se sente eufórico, e só podemos perceber os aspectos favoráveis que afetam o negócio. E quando ele se encontra nesse ânimo, fixa um preço de compra e venda muito alto, porque receia que você possa abocanhar seus interesses, e privá-lo de ganhos iminentes. Em outras ocasiões, ele fica deprimido, e só vê problemas à sua frente, tanto para o negócio quanto para o mundo. Quando isso acontece, ele fixa um preço muito baixo, pelo pavor de que você descarregue tudo em cima dele. Mas, como Cinderela no baile, você precisa dar atenção a um aviso, ou tudo se transformará em abóboras e camundongos. Mr. Mercado está ali para servi-lo, não para guiá-lo. É sua carteira, não sua sabedoria, que será útil para você. Se ele aparecer algum dia numa disposição particularmente absurda, você tem toda a liberdade para ignorá-lo, ou para se aproveitar desse comportamento, mas será desastroso se cair sob a sua influência. Na verdade, se você não tem certeza de que compreende e pode valorizar seu negócio muito melhor do que Mr. Mercado, então pertence ao jogo. Buffett, Warren, Relatório Anual Berkshire, 1987, por James Nansberger, A Guide to Excellence in Investing, 1976. É evidente que Buffett avalia suas decisões de investimento de uma maneira muito diferente daqueles que se preocupam demais quando o mercado cai, ou ficam eufóricos quando sobe. É porque avalia de maneira diferente. Ele produz uma qualidade de resultado diferente. Se alguém está se saindo melhor do que nós, em qualquer área da vida, é apenas porque possui um meio melhor de avaliar o que as coisas significam, e o que se deve fazer a respeito. Nunca devemos esquecer que o impacto das avaliações vai muito além do hóquei ou finanças. Como avalia o que vai comer cada noite pode determinar a extensão e qualidade de sua vida. Avaliações deficientes sobre a educação dos filhos podem criar o potencial para um sofrimento vitalício. A falta de compreensão dos procedimentos de avaliação de outra pessoa pode destruir um relacionamento lindo e afetuoso. O objetivo, portanto, é ser capaz de avaliar tudo em sua vida de uma maneira que oriente sistematicamente para fazer opções que produzam os resultados que deseja. O desafio é o fato de que raramente assumimos o controle do que parece ser um processo complexo, mas desenvolvi meios de simplificá-lo, a fim de pegarmos o timão e começarmos a guiar nossos procedimentos de avaliação, e por conseguinte nossos destinos. Apresento a seguir uma breve análise dos 5 elementos de avaliação, alguns dos quais você já conhece, e os demais serão explicados nos capítulos seguintes. Abaixo, você encontrará uma flecha apontando para alvos gêmeos. Esse diagrama demonstra como o nosso sistema central de avaliação funciona. Vamos analisar os 5 elementos, um de cada vez, e acrescentá-los ao diagrama no decorrer do processo. 1. O primeiro elemento que afeta todas as nossas avaliações é o estado mental e emocional em que você se encontra ao efetuar uma avaliação. Há ocasiões em sua vida em que alguém pode lhe dizer uma coisa que o fará chorar, enquanto em outras o mesmo comentário o fará rir. Qual é a diferença? Pode ser simplesmente o estado em que você se encontra. Quando você se encontra num estado apreensivo e vulnerável, o som de passos além da janela à noite, acompanhado pelo ranger de uma porta se abrindo, vai lhe parecer e significar algo totalmente diferente do que ocorreria se estivesse num estado de
excitamento e expectativa positiva. Se você estremece sob as cobertas, ou se levanta da cama de um pulo, e corre para a porta com os braços estendidos, é o resultado das avaliações que fez sobre os sons. Um ponto importante para efetuar avaliações superiores, portanto, é ter certeza de que, ao tomar decisões sobre o que as coisas significam e o que fazer a respeito, estejamos num estado mental e emocional extremamente fértil, em vez de um ânimo de sobrevivência. 2. O segundo bloco do nosso sistema central é constituído pelas perguntas que fazemos. As perguntas criam a forma inicial das avaliações. Lembre-se de que seu cérebro, em reação a qualquer coisa que ocorra em sua vida, avalia perguntando: o que está acontecendo? O que esta situação significa? Significa dor ou prazer? O que posso fazer agora para evitar, reduzir ou eliminar a dor, ou obter algum prazer? O que determina se você convida alguém para sair. Suas avaliações são profundamente afetadas pela pergunta específica que faz a si mesmo ao considerar a abordagem dessa pessoa. Se você se pergunta: não seria maravilhoso conhecer melhor essa pessoa? É bem provável que se sinta motivado a abordá-la. Se, no entanto, habitualmente se faz perguntas como: e se a pessoa me rejeitar? E se ficar ofendida quando eu a abordar? E se eu sair magoado? Então é óbvio que essas perguntas o levarão por um conjunto de avaliações que resultarão na perda da oportunidade de se relacionar com alguém por quem tanto se interessa. O que determina o tipo de alimento que você porá em seu prato no jantar também depende das perguntas que se faz. Se você se pergunta sistematicamente, ao olhar para a comida: o que eu poderia comer depressa que me proporcionaria um ânimo imediato? Tenderá a escolher alimentos processados de conveniência. Mas se, em vez disso, perguntasse: o que eu poderia comer agora que seja nutritivo? É mais provável que opte por grupos de alimentos como sucos, frutas, legumes e saladas. A diferença entre tomar um refrigerante numa lanchonete, numa base irregular, ou tomar um copo de suco de fruta espremido na hora vai determinar a qualidade de seu corpo físico. Um resultado da maneira como você avaliou. Suas perguntas habituais desempenham um papel da maior importância nesse processo. 3. O terceiro elemento que afeta suas avaliações é a hierarquia de atores. Cada um de nós, ao longo da vida, aprendeu a valorizar determinadas emoções mais do que outras. Todos queremos nos sentir bem, isto é, ter prazer, e evitar nos sentir mal, isto é, ter dor. Mas a experiência de vida ensinou a cada um de nós um sistema de codificação singular para o que representa a dor e o que representa o prazer. Isso pode ser encontrado no sistema de orientação de nossos valores. Por exemplo, uma pessoa pode ter aprendido a vincular prazer à ideia de se sentir segura, enquanto outra pode ter vinculado dor à mesma ideia, porque a obsessão de sua família com a segurança fez com que nunca experimentasse um senso de liberdade. Algumas pessoas tentam alcançar o êxito, mas ao mesmo tempo evitam a rejeição a qualquer custo. Está entendendo como esse conflito de valores pode levar uma pessoa a se sentir frustrada ou imobilizada? Os valores escolhidos por você vão moldar cada decisão que tomar na vida. Há dois tipos de valores sobre os quais você aprenderá no capítulo seguinte: os estados emocionais de prazer em cuja direção estamos sempre tentando avançar, valores como amor, alegria, compaixão e excitamento, e os estados emocionais de dor, que sempre tentamos evitar ou nos afastar, como humilhação, frustração, depressão e raiva. A dinâmica criada por esses dois alvos determinará a direção de sua vida. 4. As convicções são o quarto elemento do sistema central. As convicções globais nos proporcionam um senso de certeza sobre como sentir e o que esperar de nós mesmos, da vida e das pessoas. Nossas regras são as convicções que assumimos sobre o que tem de acontecer para sentirmos que nossos valores foram satisfeitos. Por exemplo, algumas pessoas acreditam: se você me ama, então nunca levante a voz. Essa regra levará a pessoa a avaliar uma voz alteada como prova de que não há amor no relacionamento. Isso pode não se basear em fatos, mas a regra dominará a avaliação,
e assim as percepções e a experiência sobre o que é verdadeiro da pessoa. Outras regras limitadoras similares podem ser ideias como se você é bem-sucedido, então ganha milhões de dólares, ou se você é um bom pai, então nunca tem conflitos com seus filhos. As convicções globais determinam nossas expectativas, e muitas vezes controla até o que nos dispomos a avaliar em primeiro lugar. Juntas, a força dessas convicções determina quando nos entregamos a uma experiência de dor ou prazer, e constituem um elemento fundamental em todas as avaliações que fizermos. 5. O quinto elemento do sistema central é a miscelânea de experiências de referência a que você pode ter acesso, no gigantesco arquivo a que chama de cérebro. Nele, você guardou tudo que já experimentou na vida. E também, diga-se de passagem, tudo o que já imaginou. Essas referências constituem a matéria-prima que usamos para produzir nossas convicções e guiar nossas decisões. A fim de decidir o que alguma coisa significa para nós, temos de compará-la com outra. Por exemplo, esta situação é boa ou má? Pense no exemplo do tênis citado no início deste capítulo. É boa ou má em comparação com o que? É boa comparada com o que seus amigos fazem ou têm. É má comparada com a pior situação de que você já ouviu falar. Você dispõe de referências ilimitadas que pode usar ao tomar qualquer decisão. As referências que escolher determinarão o significado que você extrai de qualquer experiência, como se sente a respeito, e também, até certo ponto, o que fará. Sem qualquer dúvida, as referências moldam nossas convicções e valores. Pode perceber como faria diferença, por exemplo, se fosse criado num ambiente em que se sentisse sistematicamente explorado, em oposição a ser criado sentindo um amor incondicional. Como isso poderia influenciar suas convicções e valores, a maneira como encarou a vida, as pessoas e as oportunidades. Se, por exemplo, você aprendeu a saltar de paraquedas em queda livre quando tinha 16 anos, pode desenvolver valores diferentes sobre a ideia de aventura do que alguém que foi rejeitado cada vez que experimentou uma nova habilidade, conceito ou ideia. Muitas vezes, os mestres são apenas pessoas que possuem um pouco mais de referência do que você sobre o que leva ao sucesso ou frustração, em qualquer situação determinada. É evidente que John Templeton, depois de 40 anos como investidor, tem mais referências para ajudá-lo a decidir o que é um excelente investimento do que alguém que está efetuando sua primeira operação. As referências adicionais nos oferecem o potencial para o domínio da situação. Contudo, independente da experiência ou sua falta, temos meios ilimitados de organizar nossas referências em convicções e regras que nos fortalecem ou enfraquecem. A cada dia, temos a oportunidade de absorver novas referências, que podem nos ajudar a reforçar as convicções, refinar os valores, formular novas perguntas, ter acesso aos estados que nos impulsionam na direção que queremos seguir, e realmente moldar nosso destino para o melhor. Os homens são sábios não na proporção de sua experiência, mas sim de sua capacidade para experiência. George Bernard Shaw. Há vários anos, comecei a ouvir histórias sobre o incrível sucesso de um homem chamado Anish Chapman em procurar e capturar criminosos que se haviam esquivado da justiça por muito tempo. Conhecido pela maioria das pessoas como Doug, ele se tornou famoso como o maior caçador de recompensas dos Estados Unidos. Fiquei fascinado, quis conhecê-lo pessoalmente, e descobrir o que o torna tão eficiente. Doug é um homem muito espiritual, e seu objetivo não é apenas capturar o criminoso, mas também ajudá-lo a promover mudanças em sua vida. De onde veio esse desejo? De sua própria dor. Quando jovem, Doug fazia avaliações ruins sobre as pessoas que escolhia para fazer amizade. Por seu desejo de pertencer a um grupo, ingressou numa gangue de motociclistas, os discípulos do diabo. Um dia, no meio de uma transação de tóxicos que saiu errada, um membro da gangue deu um tiro, e atingiu mortalmente um homem que se encontrava no local. Seguiu-se o pânico. Os membros da gangue trataram de fugir. Doug não cometera o assassinato, mas naquele estado não havia diferença entre ser cúmplice e o homem que de fato puxara o gatilho. Ele acabou cumprindo uma sentença de vários anos de trabalhos forçados,
nos termos do sistema penitenciário do Texas. A prisão lhe causou tanta dor que ele reavaliou toda a sua filosofia de vida. Começou a compreender que suas convicções, regras e valores básicos haviam lhe criado dor. Passou a se fazer novas perguntas, e a focalizar as experiências na prisão, referências, como sendo o efeito das opções que fizera com sua filosofia de vida anterior. Isso levou ao ponto em que concluiu que deveria mudar sua vida, de uma vez por todas. Nos anos subsequentes à sua libertação, Doug empenhou-se em diversas carreiras alternativas, até que acabou abrindo uma agência de investigação particular. Foi processado pelo atraso nos pagamentos de pensão infantil, pagamentos que não pudera efetuar quando estava na prisão. E no período de aperto financeiro depois de sua libertação, o juiz ofereceu a Doug uma oportunidade de ganhar dinheiro, em vez de exigir um pagamento que ele sabia que nunca poderia ser feito. Sugeriu que Doug procurasse um estuprador que atacara muitas mulheres na região de Denver. Também sugeriu que Doug utilizasse as noções que aprendera na prisão para calcular o que aquele criminoso poderia estar fazendo e onde teria se escondido. Há mais de um ano que as autoridades policiais vinham procurando em vão pelo estuprador, mas Doug conseguiu localizá-lo em apenas 3 dias. Para dizer o mínimo, o juiz ficou impressionado. Foi o início de uma brilhante carreira. Hoje, mais de 3.000 prisões depois, Doug tem um dos melhores registros dos Estados Unidos, se não o melhor. Ele alcançou uma média de 360 prisões por ano. Essencialmente, uma prisão por dia. Um fator crítico, com toda certeza, é a avaliação que ele faz. Doug entrevista os parentes ou amigos de sua presa, e por diversos meios obtém as informações de que precisa. Descobre alguns dos valores, convicções e regras habituais do homem ou mulher que está perseguindo. Passa a compreender suas referências de vida, o que lhe permite pensar da mesma maneira que a pessoa, e antecipar seus movimentos, com uma fantástica precisão. Ele compreende os sistemas centrais dos foragidos, e os resultados falam por si. 2 tipos de mudança. Se queremos mudar qualquer coisa em nossa vida, é invariavelmente uma de 2 coisas: como estamos sentindo ou nosso comportamento. Sem dúvida, podemos aprender como mudar nossas emoções ou sentimentos dentro de um contexto. Por exemplo, se você se sente apreensível sendo rejeitado como um ator, eu posso ajudá-lo a se condicionar para que não mais se sinta amedrontado. Ou podemos efetuar o segundo tipo de mudança, uma mudança global. Uma metáfora para isso poderia ser a seguinte: se quisermos mudar a maneira como seu computador está processando os dados, posso mudar o software que você usa, e assim, quando bater nas teclas, o que vai aparecer na tela estará formatado de modo diferente. Ou se realmente quero efetuar uma mudança que afetará não apenas esse tipo de arquivo, mas ambientes múltiplos, posso mudar o sistema de operação do computador. Pela mudança do sistema central, podemos mudar a sua interação numa variedade de circunstâncias. Assim, em vez de apenas se condicionar a se sentir diferente em relação à rejeição e eliminar os comportamentos de medo, você pode adotar uma nova convicção global, que diria o seguinte: sou a fonte de todas as minhas emoções. Nada e ninguém pode mudar como me sinto, a não ser eu. Se me descubro em reação a alguma coisa, posso mudar isso no mesmo instante. Se você adota essa convicção para valer, não em termos intelectuais, mas sim emocionalmente, onde a sente com certeza absoluta, pode perceber como isso eliminaria não apenas seu medo de rejeição, mas também seus sentimentos de raiva, frustração, ou inadequação. Subitamente, você se torna o dono de seu destino. Ou podemos mudar seus valores, e fazer com que o valor mais alto seja o de contribuir. Neste caso, você não se incomodaria se alguém o rejeitasse, ainda haveria de querer contribuir. E através da constante contribuição se descobriria não sendo mais rejeitado pelas pessoas. Também se descobrirá impregnado por um senso de alegria e contato que talvez nunca tenha experimentado antes em outras áreas de sua vida. Ou podemos mudar seus sentimentos condicionados em relação ao fumo ao levá-lo a deslocar saúde e vitalidade para o alto de sua lista de prioridades. A partir do momento em que se tornam a maior prioridade de sua vida,
o comportamento de fumar vai desaparecer. E ainda mais importante, pode ser substituído por outros comportamentos, que sustentarão seu novo valor de saúde e vitalidade. Comer diferente, respirar diferente, e assim por diante. Os dois tipos de mudanças são valiosos. O foco da segunda parte deste livro é como criar essas mudanças globais, em que uma única alteração num dos 5 elementos do sistema central afetará profundamente a maneira como você pensa, sente e se comporta em diversas áreas de sua vida, ao mesmo tempo. Se você muda um único elemento em seu sistema central, há certas considerações que passará a ignorar, certas perguntas que não vai mais formular, certas convicções que o computador nem mesmo aceitará. Esse processo de criar uma mudança global pode ser uma força poderosa para moldar o destino. Elimine a causa, e o efeito cessa. Traço Miguel de Cervantes. Há uma história que adoro contar, de um homem que se encontra parado na beira de um rio, e de repente avista alguém sendo arrastado pela correnteza impetuosa na direção de rochedos, e o ouve gritando por socorro. Ele mergulha no rio, leva o homem se afogando para a segurança, aplica a respiração boca a boca, cuida dos ferimentos, e pede ajuda médica. Ainda está recuperando o fôlego quando ouve mais 2 gritos. Partindo do rio, torna a entrar na água, efetua outra arriscada operação de salvamento, desta vez de 2 moças. Antes de sequer ter tempo de pensar, houve mais 4 pedidos de socorro. Não demora muito e o homem está exausto, tendo salvo uma vítima depois da outra. E ainda assim os gritos continuam. Se ao menos ele tivesse percorrido uma curta distância rio acima, poderia descobrir quem estava jogando todas aquelas pessoas na água. Em primeiro lugar, pouparia muito esforço, cuidando do problema na causa, em vez do efeito. Da mesma forma, a compreensão do sistema central lhe permite eliminar a causa, em vez de se esgotar a combater os efeitos. Um dos melhores programas que já planejei é o meu seminário Encontro com o Destino, de 3 dias. Em vez dos habituais 2.000 participantes, limito esse programa a 200 pessoas. No Encontro com o Destino, trabalhamos juntos para ajudar cada pessoa a compreender exatamente como seu sistema central é formado. Essa compreensão transforma as pessoas. Descobrem de repente por que sentem as coisas que sentem, e fazem as coisas que fazem. Também aprendem a mudar praticamente qualquer coisa em suas vidas. Mais importante ainda, fazemos com que projetem o que o sistema central de cada uma precisa para que possam alcançar seu supremo propósito na vida. Como podem se organizar para que, sem esforço, sejam levadas na direção de seus desejos, em vez de serem dilaceradas por um senso de valores, convicções ou regras conflitantes. Algumas das perguntas mais importantes que fazemos nesse programa são: quais são os valores que estão me controlando? E como sei quando meus valores estão sendo atendidos? E quais são meus valores? O seminário Encontro com o Destino tem contado com a participação não apenas de senadores e deputados federais americanos, executivos das 500 maiores empresas relacionadas pela revista Fortune e artistas de cinema, mas também com pessoas de todos os escalões da vida. Todos temos em comum alguns desafios, como lidar com o desapontamento, frustração, fracasso, e determinados eventos em nosso ambiente que não podemos controlar, por mais bem-sucedidos nos tornemos. As emoções que sentimos e as ações que realizamos se baseiam no modo como avaliamos as coisas. E, no entanto, a maioria das pessoas não instituiu um sistema de avaliação próprio. As profundas mudanças que as pessoas experimentam nesse programa, em apenas 3 dias, são indescritíveis. As pessoas literalmente mudam em questão de momentos a maneira como pensam, o que sentem em relação às suas vidas, porque assumem o comando da parte do cérebro que controla a experiência de vida. As mudanças acabam se tornando emocionais, até mesmo físicas, à medida que o cérebro fixa novas prioridades para o que é mais importante. Embora este livro não seja um substituto para o encontro com o destino, quero oferecer os mesmos instrumentos básicos que usamos nesse programa para o seu uso imediato. Com os capítulos subsequentes,
Você pode produzir os mesmos tipos de mudanças em sua vida. A partir de agora, teste o que aprendeu, a fim de estimular seu pensamento sobre o funcionamento do sistema principal. Farei algumas perguntas provocantes, que devem abrir as comportas de seu pensamento, e ajudá-lo a identificar como partes diferentes de seu sistema são usadas para tomar decisões. Responda a estas perguntas antes de continuar a ler. 1. Qual é a sua lembrança mais apreciada? 2. Se pudesse acabar com a fome no mundo hoje matando uma U com acento agudo única pessoa inocente, você o farta? Por que sim, ou por que não? 3. Se batessem num poruche vermelho, deixando-o amassado, e não houvesse ninguém por perto, você deixaria um bilhete? Por que sim, ou por que não? 4. Se pudesse ganhar $10.000 comendo um prato cheio de baratas vivas, você o faria? Por que sim, por que não? Agora, vamos analisar como você respondeu a cada uma dessas perguntas. Consultando o diagrama do sistema central, qual das 5 áreas de avaliação você usou para responder a primeira pergunta? Com toda certeza, fez uma pergunta a si mesmo. A fim de iniciar a avaliação, provavelmente repetiu a pergunta que eu formulei. A resposta, no entanto, foi extraída de suas referências, não é mesmo? Verificou as incontáveis experiências que teve ao longo da vida, e escolheu uma como a sua lembrança mais apreciada. Ou talvez não tenha selecionado uma porque acalenta uma convicção de que todas as experiências na vida são valiosas. Ou escolher uma em detrimento de outra vai denegrir alguma experiência de vida. Essas convicções o impediriam de responder à pergunta. Ou seja, o sistema central de avaliação não apenas determina o que avaliamos, e como avaliamos, mas até mesmo o que estamos dispostos a avaliar. Vamos passar para a segunda pergunta, que eu lhe both questions. Se pudesse acabar com a fome no mundo hoje matando uma única pessoa, você o faria? Quando faço essa pergunta às pessoas, recebo sempre as respostas mais intensas. Algumas pessoas dizem claro que sim, com o argumento de que a vida de muitos supera a vida de um único indivíduo. Por essa visão, se uma pessoa estivesse disposta a sofrer para acabar com todo o sofrimento do mundo, o fim justificaria os meios. Outros se mostram consternados com tal pensamento. Acreditam que cada vida humana é valiosa, o que também se baseia num conjunto de convicções. Não é mesmo? Outros possuem uma convicção global de que tudo na vida é exatamente como deveria ser, e que todas as pessoas que passam fome estão recebendo lições valiosas para sua próxima encarnação. Algumas pessoas respondem, claro que eu faria, mas tiraria minha própria vida. É interessante como as pessoas reagem de maneiras tão diversas à mesma pergunta, baseadas em qual dos 5 elementos de avaliação usam e o conteúdo que armazenaram. Passemos à terceira pergunta. Se batessem num poruche vermelho e o deixasse amassado, e não houvesse ninguém por perto, você deixaria um bilhete? Algumas pessoas respondem claro que sim. Por quê? Seu valor mais alto é a honestidade. Outras pessoas também dizem claro que sim, mas por um motivo diferente. Porque uma das coisas que mais evitam no mundo é a culpa. Não deixar um bilhete faria com que se sentissem culpadas. E isso é também doloroso. Outras dirão eu não deixaria um bilhete. E quando indagadas por quê, explicam, já me aconteceu várias vezes, e ninguém me deixou um bilhete. Ou seja, estão dizendo que possuem referências pessoais que as levaram a desenvolver a convicção de que se deve fazer aos outros aquilo que fizeram com você. Agora, a quarta pergunta. Se pudesse ganhar $10.000 comendo um prato cheio de baratas, você o faria? Invariavelmente, receba bem poucas respostas afirmativas. Por quê? As referências da maioria das pessoas para baratas, as imagens e sensações que guardaram em seus corpos, são intensamente negativas. Baratas não são algo que querem pôr em seus organismos. Depois, no entanto, aumento a oferta. Quantos de vocês fariam isso por $100.000? Pouco a pouco, ocorre uma mudança.
Pessoas que antes disseram não começam a levantar a mão, porque de repente se mostram dispostas a fazê-lo por US$ 100.000. O que aconteceu com o seu sistema de avaliação? Duas coisas. Fiz uma pergunta diferente, mudando uma palavra. E segundo, as pessoas têm a convicção de que US$ 100.000 poderiam eliminar muita dor em suas vidas. Talvez alguma dor a longo prazo, que seria mais difícil de lidar do que a dor a curto prazo de ter baratas vivas descendo pela garganta. E que tal US$ 1 milhão? Ou 10 milhões? Agora, a maioria das pessoas na sala levanta a mão. Acreditam que o prazer a longo prazo que US$ 10 milhões proporcionariam, a si mesmas e a outros, superaria em muita dor a curto prazo. Ainda assim, algumas pessoas não comeriam baratas vivas por dinheiro algum. Quando indagadas por que não, respondem coisas como eu nunca seria capaz de matar uma coisa viva. Outras pessoas dizem eu mato baratas o tempo todo só porque estão no meu caminho. Um homem chegou a dizer que poderia comê-las com a maior facilidade, e o que faria por prazer, não pelo dinheiro. Por quê? Foi criado num lugar em que baratas e outros insetos são considerados uma iguaria. Pessoas diferentes têm referências diferentes, e meios diferentes de avaliar as coisas. Não é interessante? Chega um momento, ao estudarmos os 5 elementos do sistema central, há um outro tema que precisamos ter sempre em mente. É possível haver uma superavaliação. Os seres humanos adoram analisar as coisas à saciedade. Há um momento, porém, em que temos de parar de avaliar, e entrar em ação. Por exemplo, algumas pessoas fazem tantas avaliações que até uma pequena decisão se transforma numa grande produção. Talvez não sejam capazes de fazer exercícios como parte regular de seu estilo de vida. Por quê? Encaram como uma grande produção, pela maneira como englobam a decisão, o jeito como a consideram. Há tantos que se sentem intimidadas. A fim de fazerem exercício, as pessoas devem 1. Levantar. 2. Encontrar uma roupa de ginástica em que não pareçam muito gordas. 3. Escolher os sapatos apropriados. 4. Meter tudo do que precisa numa bolsa de ginástica. 5. Ir ao ginásio. 6. Arrumar uma vaga. 7. Subir a escada. 8. Matricular-se. 9. Entrar no vestiário. 10. Vestir a roupa de ginástica. 11. Finalmente fazer a aula. Pedalar na bicicleta ergométrica, e malhar ao máximo. E depois de tudo isso, 12. Devem fazer as mesmas coisas ao contrário. Claro que essas mesmas pessoas não encontram a menor dificuldade quando chega o momento de irem à praia. Já estão com a disposição. Se alguém perguntar por quê, responderão sem hesitação: ora, para ir à praia, basta entrar no carro e partir. Não param para avaliar cada um e todos os passos ao longo do caminho. Encaram tudo como um único passo gigantesco, avaliando apenas se vão ou não, sem se preocuparem com os detalhes. A avaliação excessiva de detalhe pode às vezes acarretar a sensação de sobrecarga ou sufoco. Uma das coisas que aprenderemos aqui, portanto, será como englobar muitos passos pequenos, convertendo-os num só passo gigantesco, de tal forma que você obterá o resultado que deseja no instante em que o der. Nesta parte, vamos analisar nosso sistema de avaliação, explicá-lo de uma maneira que faça sentido, e depois começar a usá-lo, em vez de ficar deliberando a respeito. Ao ler os capítulos seguintes, compreenda que tem uma oportunidade de criar uma alavanca para si mesmo, a fim de produzir mudanças que nunca antes julgou que seriam possíveis. Mas vamos aos fatos. Serei seu treinador no processo de revelar qual é o seu atual sistema de avaliação e de instituir um novo sistema central que seja consistentemente fortalecedor. Você já conhece o poder do estado e das perguntas. E agora passaremos para a terceira área de avaliações. Analisemos os